João, capítulo 20. Evangelho de João, capítulo 20. Agora é a hora da palavra. Agora é a hora que Deus vai falar com você. Se você tem uma Bíblia, tem acesso aí a uma Bíblia, Evangelho de João, capítulo 20. Nós intitulamos esse mês como Mês da Ressurreição. Semana passada tivemos aquele culto poderoso, aquela ceia maravilhosa. E nós falamos essa semana, que passou nas nossas células, sobre o poder da ressurreição, quando Cristo ressurge, e ali o poder se manifesta, o poder de Deus entra no natural, e há ali uma manifestação sobrenatural do Espírito Santo, trazendo Jesus de volta, vencendo a morte. Eu quero aqui dar uma sequência a isso, num episódio aqui muito interessante, que acontece com Jesus ressurreto e com os discípulos. Mas antes da gente ler, eu quero orar. Espírito Santo. Antes da gente ler, nós vamos orar agora. Espírito Santo, em nome de Jesus. Nesse momento, nós entregamos esta palavra nas tuas mãos. Que não seja o homem a falar, mas seja o teu Espírito Santo a falar e a confrontar individualmente e pessoalmente a cada um de nós. Senhor, se tem algum empecilho, se tem algo que queira tirar a fé, a atenção, o entendimento de alguém aqui nessa noite, nós repreendemos em nome de Jesus. Nós queremos estar com o nosso coração totalmente voltado para Ti, para ouvirmos a Tua palavra, porque essa palavra que tem poder é o próprio Jesus, para fazer mudanças, para fazer transformação em nossa vida. Então, eis-nos aqui para receber essa semente que venha germinar no nosso coração, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Eu vou ler do versículo 19 ao 23, do Evangelho de João, capítulo 20. Ao cair da tarde, naquele dia, primeiro dia da semana. Qual é o primeiro dia da semana? No nosso calendário? Domingo, né? Segunda não, gente. Segunda já é segunda. Domingo. Ao cair da tarde, primeiro dia da semana, estando trancada as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus. Com o quê? Com o quê? Medo dos judeus. Observe, eles estavam com medo. Jesus veio e se pôs no meio deles, dizendo, o que foi que Jesus falou? Que a paz esteja convosco ou com vocês. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. E Jesus lhe disse outra vez. O que ele disse de novo? Que a paz seja convosco, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes, recebam o Espírito Santo. E se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados. Mas se os retiverem, são retidos. Aleluia. Estamos no mês, falando sobre o mês da ressurreição. A gente viu, semana passada, que a ressurreição, ela não foi um fato histórico. Ela não foi apenas um evento. Não, a ressurreição foi algo que invadiu, algo de Deus que invadiu a realidade humana. Algo divino, algo sobrenatural, algo espiritual que invadiu a realidade física, humana. Mas, mesmo assim, mesmo os discípulos, sabendo que Jesus tinha ressuscitado, porque foram ao túmulo, lembra
que Maria foi, depois Pedro foi, os discípulos foram, viram que Jesus não estava mais lá, viram que encontraram ele, receberam a notícia que encontraram ele, e ele disse que estava vivo. Mesmo assim, os discípulos sabiam que Jesus tinha ressuscitado, mas estavam vivendo como se Jesus ainda estivesse morto. Mesmo tendo a informação de que Jesus tinha ressuscitado, mas estavam vivendo como se ele tivesse morto. Isso revela-nos algo importante. Isso nos revela que você pode até ter informação sobre Jesus, você pode até ter informação sobre o Deus vivo, sobre Jesus ressuscitado, e pode ainda viver com o sentimento que eles estavam vivendo naquele momento. Qual era o sentimento? Quem percebeu? Qual era? Medo. Como que pode? Eles tinham recebido a notícia de que o seu Senhor, o seu Redentor, o seu Mestre, havia ressuscitado, mas mesmo assim eles estavam com medo, estavam trancados em uma casa com medo dos judeus. E às vezes a igreja de Jesus pode estar agindo assim. Às vezes a igreja de Jesus hoje também pode estar agindo dessa forma. Saber que Ele vive, saber que Ele reina, que o Deus que nós professamos e cremos reina, está vivo, mas às vezes nós estamos presos, trancados, emocionalmente trancados, espiritualmente aprisionados com medo, ministerialmente trancados, presos. E nesta noite eu quero justamente refletir com vocês sobre algo chamado medo. Eu quero refletir com vocês sobre o medo. Observe, voltemos ao versículo 19, justamente onde fala o seguinte, ó. Ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro dia da semana, estavam trancadas as portas estavam trancadas da casa onde estavam os discípulos. Eles foram para uma casa, aqui não diz de quem era a casa, mas eles foram para uma casa, fecharam as portas, morrendo de medo. O medo nos faz fechar portas. Ei, você sabia que o medo nos faz fechar portas? O medo é uma coisa terrível. Você já prestou atenção como nós temos uma relação muito próxima com o medo? Você já teve num certo momento em que você estava tranquilo e de repente alguém começou a contar uma história, começou a falar uma coisa, daqui a pouco você ficou com medo junto com aquela pessoa? Você já teve uma vez no interior e você estava lá tranquilo, a brisa suave, lugar maravilhoso, aquela noite, os grilos cantando, os bichos da mata cantando, e de repente alguém que chegou para você e começou, aqui tem um assoviador. Ele passa de noite aqui, começa a assoviar. E ele começa, e quando ele começa, porque ele vem, pega as pessoas, e acontece isso. Aí você estava tranquilo, e aquele negócio começou a entrar na tua mente, e você começou a imaginar um monte de coisa. E algo que não tinha, começou a ter, chamado medo. Um dia desse eu estava no interior, tranquilo, de boa. Aí comecei a me lembrar dos irmãos falando, que não é porque tem um assoviador, tem um troço aí, tem não sei o quê. Aí daqui a pouco eu escutei um barulho. Eu falo, meu Deus, o que é isso? Tem alguma coisa aqui. Observa como a nossa relação com o medo, ela é muito próxima. Às vezes, sem perceber, o medo nos assombra. Se a gente, às vezes, não vigia, parece que a gente sai de um equilíbrio, e o medo nos apavora, toma de conta da gente, e a gente passa a viver com medo, e não mais com fé. Parece que a gente, em certo momento da vida, perde o equilíbrio da fé, da certeza, das coisas que a gente quer,
E se a gente não vigiar, de repente a gente sai, ou parece que esquece tudo aquilo que a gente vem recebendo, vem vivendo, vem crendo, e a gente passa a viver tudo aquilo em cima de um medo. O medo fecha portas, mas a presença de Deus abre. Observe o contexto. Jesus havia sido crucificado, os discípulos estavam traumatizados, porque perderam seu mestre. E o ambiente era de medo, insegurança e incerteza. Eles recebem a notícia de que Jesus tinha ressuscitado, mas eles ainda não tinham visto pessoalmente. Então, mesmo sabendo que ele tinha ressuscitado, mas eles estavam sendo afligidos pelo medo. Jesus, sabendo disso, de repente chega e entra no meio deles. Entra no meio deles. E tem muita coisa aqui para a gente aprender. Essas portas fechadas, muitas das vezes, simbolizam a nossa própria autodefesa. Às vezes a gente fecha as nossas portas para coisas novas. O medo faz a gente fechar portas para coisas novas. O medo faz a gente, às vezes, perder algo, alguma oportunidade na vida. De tanto medo que a gente tem, ou talvez por causa de algo que fracassou no passado, e toda vez que aquele algo quer voltar, a gente fecha as portas de novo. Isso é muito comum. Observe que eles não estavam apenas escondidos. Eles estavam paralisados. E olha que eles tinham passado do lado de Jesus, eles tinham visto milagre, eles viram o pão sendo multiplicado, eles viram o paralítico levantando, o cego enxergando, o morto andando, eles viram o morto, né, o paralítico andando, o morto revivendo, eles viram coisas extraordinárias, mas naquela hora parece que nada daquilo que eles viram adiantava, porque o medo se tornou maior do que a fé. E às vezes a nossa vida é assim. O medo acaba se tornando maior do que a nossa fé. Interessante que eles estão ali naquele medo, e Jesus entra e se põe no meio deles. As portas estavam, o quê? As portas estavam? Isso impediu de Jesus chegar? A primeira verdade que eu tenho para te dizer hoje é que portas fechadas não impedem de Deus agir. Só existem portas fechadas para nós. Nós enxergamos portas fechadas. Deus não tem negócio de porta aberta, porta fechada com Ele. Ele age do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, no momento que Ele quer. Não tem porta fechada para Ele. Tem porta fechada para nós. Às vezes a gente olha e diz assim, parece que está tudo travado, parece que está tudo fechado. As portas estão tudo fechadas, os caminhos estão tudo fechados. Mas só para nós, para Deus não tem isso não. Na hora que Ele quer, não tem porta fechada, não tem nada. Ele chega arrebentando tudo, passa por cima de tudo. Não tem porta fechada para Jesus. Então, a primeira coisa que eu aprendo, portas fechadas não impedem a ação de Jesus. Corações fechados não limitam a ação de Jesus. Ele é soberano. Se Ele quer agir, Ele age e acabou. Ambientes travados não bloqueiam Jesus. Porque se Ele quer agir, Ele vai e age. Ele não pediu nem permissão, Ele simplesmente entrou. E o que está fechado para nós, sempre estará aberto para o Deus que ressuscitou. Se a gente vê vários exemplos na Bíblia, por exemplo, em Atos 12 vai mostrar que Pedro estava preso. As portas das grades estavam fechadas, mas Deus promoveu as portas se abrirem e ele se libertou. Ezequiel 37 mostra um vale de ossos secos. Deus foi lá e fez aqueles ossos se tornarem um grande exército. Mas você já prestou atenção como o medo muitas das vezes nos cerca e nos paralisa? Nós temos medo de tanta coisa. Nós temos medo do futuro. Medo do recomeço, medo de recomeçar. Às vezes a gente precisa recomeçar. Você sabia que tem coisa na nossa vida que a gente tem que recomeçar? Tem coisa na sua vida que você fica tentando consertar, e Deus diz assim, eu não quero que você conserte, eu quero que você destrua e comece do zero. E às vezes a gente fica querendo consertar certas coisas, e Deus está dizendo assim, não, eu quero que você derrube tudo, e comece
do zero, só que a gente tem medo de recomeçar. Às vezes nós temos medo de assumir um chamado. Você sabe que você tem um chamado para aquela coisa. Você sabe que Deus está te chamando para fazer tal coisa, mas você tem medo de assumir aquele chamado. Medo de fracassar novamente. Sabe, você um dia fez, tentou e deu errado. Aí você ficou com trauma. E tem medo de fracassar novamente. São tantos os medos que nós temos. Sentir medo é até normal. É normal sentir medo. Mas não é normal viver dominado pelo medo. Nós estamos vendo aqui o Senhor Jesus entrando onde eles estavam lá na casa e Jesus tirando deles, quebrando deles todo o medo. Eu quero te dizer nessa noite que o Deus que nós estamos aqui invocando está pronto para entrar na tua vida como ele entrou naquele lugar e quebrar todo o medo que ainda te prende. E quebrar todo o medo que ainda não te deixa evoluir, crescer, avançar. Outra coisa interessante, eu vejo aqui no versículo, eu pedi para vocês repetirem, mas no versículo, final do versículo 19, ele diz uma coisa e depois ele repete no 21. Ó. Ele diz, Jesus veio e se pôs no meio deles, e a primeira coisa que Jesus fala, que a paz esteja com vocês. Aí Jesus vai e mostra, né, as mãos. Jesus mostra as mãos, mostra o lado furado, aí Jesus lhe disse outra vez, no 21, Jesus lhe disse outra vez, 21, que a paz esteja com vocês. De novo ele diz. Olha que Jesus maravilhoso. Jesus ele não traz uma explicação. Jesus ele não vem contar uma historinha, olha gente, sabe o que é? Porque eu fui lá, eu ressuscitei e tal. Não, Jesus já chega e diz assim, olha, a paz esteja com vocês. Fique em paz, eu vim trazer paz. Eu vim trazer paz, tira o medo, eu vim trazer paz. O que nós aprendemos com isso, pastor? Nós aprendemos que a paz de Cristo, em primeiro lugar, a paz de Cristo não é uma ausência de problemas. A paz que Ele nos dá é a presença dEle no nosso meio. A paz não é a ausência de problema, a paz é a presença dEle na nossa vida. Deixa eu te dar uma notícia não muito boa. Você nunca vai viver livre de problemas sempre. Sempre você vai ter um problema, viu? Terminou um, vem outro, terminou outro, vem 5, terminou 5, vem 10, terminou 10, vem 15, terminou 15, 0. Começa de novo, 1, 2, 3, não se preocupe não. A questão não é a quantidade de problemas ou os problemas que você tem, a questão é se ele está na tua vida, ele vai trazer paz junto com os problemas que você está passando. Você entende isso? Havia ainda um clima de perseguição, sim. Havia ainda um clima que não era bom, sim. E por isso que eles estavam com medo. Mas Jesus chega dizendo justamente o quê? Paz. Paz. Lá fora, o clima não está bom. Mas dentro, tem que ter o quê? Paz. Sempre vamos estar em guerra. Mas sabe onde é que deve ser a nossa guerra? Externa. Dentro de nós tem que estar o quê? Paz. Tem que ter o quê dentro de nós? Paz. A paz interior tem que sempre que estar dentro. A guerra é por fora. Se a guerra estiver por dentro, alguma coisa está desajustada. A guerra é por fora. A paz sempre tem que estar dentro. E às vezes tem gente vivendo guerra por dentro. Guerra por dentro. Às vezes vivemos ansiedade. Guerra de ansiedade, guerra de medo, guerra de pressão. Mas hoje Jesus está nos dizendo o mesmo que ele disse para os discípulos: a paz seja convosco. Ei, você sabe qual é a maior bênção que nós temos, a pessoa que já aceitou Jesus, que está salva, qual é a maior bênção que nós temos que ter, em primeiro lugar, antes de dinheiro, de conquista, de qualquer coisa? Chama-se paz.
Não é ausência de problema. Não é ausência de lutas. Não, é a paz. E nós aqui nessa igreja sempre, quem é antigo aqui sabe, sempre nós ensinamos isso. Deus sempre nos ensina que nós sempre ensinamos que a paz é um dos sinais que Deus está no negócio. Aprenda isso, você vai viver muito bem, você vai conquistar muito. Vai fazer muito diferença isso para você. A paz sempre é um sinal de que Deus está no negócio. Quando não tem paz, alguma coisa está errada. Mesmo que haja guerra externa, se Jesus está presente, sempre haverá paz interna. Ele sempre chega trazendo paz. Às vezes nós que não percebemos isso. Às vezes nós que não enxergamos essa paz que Ele tem para nos dar. Veja bem, olha aqui para mim. Nunca siga em frente se você não está em paz. Você vai fazer uma coisa, mas não está em paz, pare. Para tudo e vai primeiro buscar a paz. Não estou falando paz, o paz do sistema aí que o sistema fala, paz e amor. Não é essa paz e amor, não é a bandeirinha branca, não. É a paz interna, que a Bíblia diz que é a paz que só Jesus dá, que ninguém dá. É a paz que só Jesus dá, é a paz interna, que nós chamamos paz de espírito. Se não há paz, então pare, procure onde está o erro, conserte o erro. Se for com alguém, você e alguém, vá lá e conserte com essa pessoa. Mas só faça as coisas se você estiver com paz. Porque não dá certo. Tudo que a gente tem que fazer para dar certo, para dar bênção, tem que ser diante de paz. Porque quando há a presença de Deus, há paz. Amém? Isso é um dos sinais. Resolva o que tem de resolver. Volte, para o que tem de parar. Fique em paz, está em paz, aí agora você segue, vai em frente, que dá certo. Porque quando Jesus entra, a primeira coisa que Ele libera é paz. Não é assim que nós temos o costume de fazer com nossos irmãos? Quando a gente encontra o irmão, a gente dá o quê? Paz do Senhor, não é isso? O que significa isso? Será que é simplesmente uma saudação? Não. Eu estou dando para o meu irmão a paz, eu estou dizendo, meu irmão, fique em paz. Nós estamos em paz, eu tenho paz, eu estou te dando paz. Nós temos que viver em paz. Ontem nós tivemos um culto de casais poderoso, maravilhoso. E uma das coisas que mais me marcou foi isso. Pode não ter nada, você pode não ter dinheiro, você pode não ter uma televisão de última geração, você pode não ter uma casa nova, mas você tem que ter em primeiro lugar, dentro do seu casamento, dentro da sua casa, paz. Você tem que ter em primeiro lugar na sua cama, paz. Em primeiro lugar no seu travesseiro, quando você botar a cabeça ali no seu travesseiro, paz. O que adianta? Ter as coisas e botar a cabeça no travesseiro, rola para um lado, rola para o outro, rola para um lado, 3 horas da manhã, você acordado, porque não consegue dormir. Adianta alguma coisa? Tem que ter primeiro paz. Só se constrói as coisas com paz. Com paz é o primeiro passo. O resto a gente vai conquistando de fé em fé. Então nunca esqueça disso. Jesus já chega e já diz logo, a paz esteja convosco. Não se atribule não, fique em paz. Eu estou aqui. Olha aqui como sou eu. Aí ele mostra as feridas da mão. Olha aqui, ó, as feridas. Olha aqui onde foi furado. Olha aqui, ó. Paz, fique em paz. Tira o medo. Tira o medo. Fica em paz. Amém? Se você tiver alguém aí sentir vontade de falar, diga para essa pessoa. Fique em paz. Fique em paz. Não tenha medo. Outra coisa interessante que eu aprendo aqui, está no versículo 20. Jesus chega dizendo, ele mostra as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ao ver que era o Senhor. Jesus mostra para eles o quê? As marcas das mãos feridas, onde os pregos
feriram, atravessaram. Não foi ferido, não, foi atravessado. Dizem os estudiosos bíblicos, alguns dizem que não era aqui, né, na palma da mão. Alguns dizem que era aqui no pulso. Porque aqui rasgava fácil. Eles pregavam aqui no pulso porque tinha mais sustento por causa da cartilagem aqui, dos ossos. Mas Jesus mostra aqui, ó, os furos. Ele mostra ali as marcas que provam quem ele é. As feridas não foram apagadas, elas foram, sabe o quê? Ressignificadas. Isso tem um aprendizado, você sabia? Jesus está mostrando assim, olha, as marcas que pareciam derrota, que pareciam seu fim, agora se tornavam as provas da sua vitória. Ei, isso é para mim e para você. Marcas que você carrega hoje, que parece que é a sua derrota do passado, amanhã serão apenas as provas da sua vitória. Isso é verdade. Tu está chorando hoje por uma perda que tu teve, por uma situação que tu passou. Amanhã essa marca será apenas a prova da vitória que Deus agiu na tua vida. Jesus estava mostrando, olha, está aqui, ó, todo mundo olhava para mim e me via na cruz morrendo, chorando por mim, e me viram quando eu dei o último suspiro, e realmente disseram, ele morreu, perdemos a guerra. 3 dias depois Jesus volta e diz, está aqui, olha, as marcas que eram da derrota, agora são provas da vitória, porque eu venci. Tem coisas que parecem hoje na tua vida que é derrota. Amanhã Deus vai fazer elas se tornarem marcas de vitória. Você precisa só crer. E os discípulos, quando olharam, se alegraram, porque eles talvez poderiam pensar, né? Não, é um fantasma. Não é ele não, é um fantasma. Aí eles olharam e viram, realmente é ele. Olha ali os furos nas mãos dele. Olha ali o furo da lança que furaram o lado dele. Realmente é ele mesmo. E eles viram que era Jesus. Foi o que aconteceu. Jesus estava ali restaurando a fé daqueles homens, a identidade daqueles homens. Sabe, gente, às vezes nós estamos feridos. Nós vemos pessoas feridas, com coisas que aconteceram no passado, e você fica guardando aquelas marcas para o resto da vida. Será que Deus quer que você fique guardando, arrastando essas marcas do passado para o resto da tua vida? Tem gente que é tão ferido que tudo que acontece ela fica lembrando das coisas que aconteceu 1900 e antigamente. Gente que perdeu a identidade. Você perdeu a identidade, esqueceu quem você é diante de Deus. Jesus entra na nossa vida e diz assim, olha, sou eu. Ei, sou eu. Sou eu que estou aqui, olha para mim. Lembra quem você é. Lembra que eu te chamei. Lembra que eu te escolhi. Aconteceu, mas olha para mim, eu estou vivo. Quarta coisa que eu aprendo é que quando Jesus entra, ele libera propósito. Eles estavam naquela casa trancados e com medo, sem saber o que fazer. Jesus entra ali, olha o que ele diz no 21. Que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. O que acontece aqui? Jesus entra e libera para eles um propósito. Jesus está dizendo, olha, a partir de agora eu estou enviando vocês. Vocês não serão mais aqui discípulos derrotados, trancados, não, vocês serão missionários. Vocês de discípulos trancados, aprisionados, com medo dentro dessa casa, vocês serão enviados como missionários. De pessoas assustadas, vocês serão agora comissionados para uma missão. Talvez você diga assim para mim, pastor, sinceramente tem dia que eu estou assim tão desanimado, que parece que eu só estou sobrevivendo.
É tanto problema, é tanta situação, é tanta luta, é tanta coisa, é tanta situação, pastor. Eu sinto que só estou sobrevivendo. Eu quero te dizer nessa noite que você não foi chamado para sobreviver. Você foi chamado para uma missão. Deus tem uma missão para mim, Deus tem uma missão para você. Não seja vencido pelo medo. Não seja vencido pelo medo. Ei, se é Deus que te chamou, Ele está te enviando, então não tenha medo. Lance fora o medo e vai. Lance fora o medo e vai. O medo pode até ser normal, mas toda vez que você se deparar com ele, antes você tem que lembrar, peraí, tem propósito nisso? Primeiro, tem paz nisso? Tem propósito nisso? É uma missão que Deus está mandando eu fazer? É Deus que está indo na frente? É Deus que falou? Mas eu estou com medo. Mas vai mesmo assim. Aprenda a viver não mais pelo medo. Aprenda a viver pelo propósito e pela missão que Ele está te mandando. Não pare diante do medo. É normal sentir medo, mas não pare. Vá. Eu já senti vários momentos assim de medo. Muitos momentos de medo. Em todos os meus projetos eu senti todos eles eu senti medo. Mas eu tenho aprendido a cada dia que toda vez que eu sinto medo, eu vou lá buscar no Senhor, Senhor, mas aí eu estou com medo, mas o que é que eu faço? Aí Deus diz assim, vai e faz, mesmo com medo, mas faz, vai que eu estou contigo. E se Deus dá a paz lá dentro do seu coração, que Deus diz assim, olha, eu estou te dando paz, pode ir, com medo, mas tem paz, então vai, age pela fé que vai dar certo. E você faz e dá certo. Isso é em tudo. É na sua família, é na sua vida espiritual, no seu ministério, é na sua vida profissional. É normal, sabe aquele que a gente chama frio na barriga? Você já sentiu o frio na barriga? Aquele friozinho na barriga, você já sentiu? Tudo que é novo, normalmente, te dá um friozinho na barriga, que a gente chama de frio na barriga, que é um medo natural. Mas será se eu vou conseguir? Mas são 48 prestações, mas eu tenho que investir algo. E se não der certo? Mas se não der? Mas fulano tentou, mas isso, mas aquilo outro. Ah, mas fulano tentou. Fulano tentou porque não era a direção de Deus na vida dele. Fulano tentou porque talvez tentou pela carne. Se é Deus que está mandando, se Deus confirmou, se Deus te mostrou e Ele confirmou com paz, vai e não tenha medo. Nós precisamos aprender a viver por fé, acima do medo, colocar a fé acima do medo. Então Jesus chega para eles e diz, olha, a partir de hoje eu estou enviando vocês. Talvez eles ficaram perguntando, mas como? Mas como, Senhor? Aí Jesus chega e faz algo sensacional. Jesus faz o quê? 22, e havendo dito isto, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Jesus chega e fala assim, ó, receba o Espírito Santo. Pronto, fechou. Você está atribulado, preso, com medo. Jesus chega, mostra quem Ele é. Diz assim, eu te dou a paz. Eu te dou uma missão. Faz o que eu estou mandando. E eu te dou o Espírito Santo, que vai ser contigo. Então não precisa ter medo. Vai em frente. Deus quer pessoas destemidas, corajosas, que digam assim, eu vou. Mas fique sabendo que tudo nessa vida vai ter um pouco de medo. Por exemplo, você é jovem, você tem um sonho, mas antes do sonho vai chegar o medo. Você tem um sonho de se formar, você tem um sonho de ser, sabe, um exponente nessa vida, mas pode ter certeza que antes de você chegar na realização do teu sonho, você vai passar por um momento de medo. É aí onde você busca em Deus a direção certa. É aí onde você vive isso aqui que nós estamos te falando agora. Você busca a paz, a confirmação de Deus através da paz. Você busca a direção certa de Deus. Você recebe a missão e você recebe o Espírito Santo. Pronto, Jesus deu a receita da gente vencer qualquer situação e da gente cumprir o nosso chamado aqui na terra.
Então Jesus sopra sobre eles. Interessante que esse sopro de Jesus aqui há uma conexão com Gênesis 2, quem lê a Bíblia sabe. Lá em Gênesis 2, Deus sopra sobre o homem e o homem vira um ser vivente, né? Ele faz do barro ali, aquele boneco, aí Deus sopra nas suas narinas e o homem vive. Jesus faz a mesma coisa. Sopra sobre eles e o medo sai. Jesus também sopra sobre nós como igreja. O sopro de Deus também está sobre nós como igreja, para a gente lançar fora o medo, porque Ele tem para nós uma missão. Ele tem para você uma missão na sua vida. Ele tem para você propósito na sua vida, mas você precisa perder o medo. Você precisa ter direção, ter espírito na tua vida, se levantar e dizer, eu vou, mesmo com medo, mas eu vou, e vai dar certo. E vai dar certo. E vai dar certo. Porque a ressurreição de Jesus não só prova que Ele vive, mas a ressurreição de Jesus nos traz vida. Ei, Jesus ressuscitou, eu tenho que ter só, sobre mim eu tenho que ter o quê? Vida. Não foi só Ele que ressuscitou, eu ressuscitei com Ele. Sem o sopro de Jesus nós somos pessoas naturais. Com o sopro de Jesus nós somos pessoas cheias do Espírito Santo. E a palavra diz que Deus não nos dá um espírito de covardia, mas nos dá um espírito de ousadia e de intrepidez. Por isso que Ele diz que Ele não gosta dos covardes. Ele rejeita os medrosos, os covardes. Porque quem tem o Espírito Santo não tem medo. Quem tem o Espírito Santo não vive, na verdade, não vive dominado pelo medo. Até tem medo, sente o medo porque nós somos humanos, mas quem tem o Espírito, o sopro do Espírito, passa por cima do medo. Se eu for, sabe, quando eu olho para a minha vida, eu vejo tantas coisas que eu já tive que fazer, passando por cima de medo. Tem coisas que eu nem percebi que eu fiz. Às vezes eu penso assim, rapaz, como é que eu saí daqui de Fortaleza? Sozinho, peguei um avião, fui para São Paulo, peguei outro, fui parar na Etiópia, um lugar onde nem imaginava na minha vida, nem inglês fala lá, e nem inglês eu sei falar. Fui para um lugar que nem falava inglês, e nem inglês eu sei falar. Sozinho. Digo, de doido. Eu desço lá às 7h30 da noite, para dormir lá, para ir pegar o voo no outro dia, 9 horas da manhã. E eu 3 horas da manhã, acordado no hotel, um frio. Eu abro a janela do hotel, eu olho assim, meu Deus, eu acho que eu estou sonhando. O que eu estou fazendo? Eu olhei uns prédios assim, tinha uns pessoal bebendo lá embaixo. Fala-me, Jesus. Aí teve uma hora que me deu uma doideira em mim. Parece que eu saí do normal. Que eu abro a janela do hotel lá, onde que tem o hotel do aeroporto. Eu abro a janela do hotel e olho assim. Comecei a pensar, 3 horas da manhã, eu estou na Etiópia. Um país que não fala a minha língua, não fala a língua deles. Eu consegui nem dormir, porque eu tinha que 6 horas da manhã tomar café para ir para o aeroporto, e tinha que pegar um transporte para ir para o aeroporto. Aí, meu Deus, se eu perder o transporte, se eu dormir demais, e eu perder o transporte do aeroporto, eu vou ficar preso nesse país aqui sozinho pro resto da vida. Quem é que vai mandar me buscar? Quem é que vai me buscar? Eu falo, meu Deus do céu. Tu pensa que eu dormi? Preocupado, não era nem com medo, era preocupado de não acordar às 6 horas da manhã. Sozinho. Aí eu olho, fala, meu Deus do céu, estou na Etiópia, perto do Oriente Médio. Perto lá do Estreito de Hormuz, lá onde foi fechado agora. Lá naquele lugar para colar. Perto do Irã. Eu falo, meu Deus do céu, saí de Fortaleza e estou aqui. Isso é doideira, né não? Aí eu fui orar e Deus falou assim para mim.
Tenha medo não. Vá pela fé. Aí eu senti o quê? Paz. Eu me deitei e fiquei ali em paz. Deu 6 horas, eu fui lá, tomei o café, peguei o ônibusinho, fui lá para o aeroporto. Longe, um pouquinho longe. Fui para o aeroporto, peguei lá sozinho, no meio daquela multidão. Fui e voltei. Sabe, tem coisas que a gente tem que fazer por fé. Tem coisas que a gente tem que fazer pela fé. Se Deus mandou, se Ele te deu paz, não tem medo, faz, Ele é contigo. Ah, mas as condições, Ele vai dar as condições. Amém? Você entende isso? Isso é em casamento, isso é em vida profissional, isso é em qualquer lugar, qualquer lugar. Se o Espírito Santo te mostrou, Ele vai ser contigo. Então Ele sopra quando a gente está cansado. Às vezes você está cansado, está seco, vida espiritual fria. Hoje é noite de nós recebermos o fôlego do Espírito Santo. O Senhor Jesus quer soprar sobre nós e dizer assim, ó, receba o Espírito Santo, receba coragem, sai medo, tenha paz, se levanta, vai fazer o que tu tem de fazer, porque eu sou contigo, não tem medo. Ah, mas está a luta, está a guerra é fora, dentro tem paz. A guerra é fora, dentro tem paz, e com paz eu venço qualquer coisa. Eu quero declarar nessa noite, profeticamente, o mesmo que Jesus declarou, ou na verdade o mesmo que Jesus fez, né? Eu quero declarar, onde havia medo, haverá paz. Onde havia prisão, haverá envio. Onde havia morte, haverá vida. Eles estavam com medo, Jesus trouxe paz. Eles estavam trancados, Jesus disse, vocês agora vão ser missionários pelo mundo todo. Onde estava a morte, eles estavam tudo ali, desanimados. Jesus sopra o Espírito Santo e eles se tornam vivos, saem dali. E você sabe da história do que aconteceu. Hoje o mesmo Jesus está passando aqui nesse lugar. O mesmo Jesus já entrou aqui nesse lugar. Ele não está nem perguntando se pode entrar, ele já entrou. Amém? A pergunta é, você vai continuar escondido com medo? Como estavam os discípulos? Ou você vai se levantar e vai dizer, eis-me aqui, eu vou. Pode soprar sobre mim, Espírito Santo. E se tiver alguém aqui hoje que está preso no medo, você é uma pessoa medrosa, você já perdeu tantas oportunidades na tua vida por causa de medo. Será se vai dar certo? E se não der? E se eu perder? E se eu não conseguir? O outro não conseguiu, e se eu não conseguir? Às vezes você está travado espiritualmente. Às vezes você tem feridas emocionais de traumas que você teve lá no passado, e hoje você não consegue de novo, porque toda a vida você lembra daquele trauma. E aí você vive distante do seu propósito. Hoje é noite de abrir o coração, receber paz, voltar à sua identidade, vencer o medo e assumir o seu chamado. Se você está vivendo com algum medo, nós vamos orar agora. Talvez você seja aquela pessoa que espiritualmente quer ir, mas algo te prende. Mas hoje Jesus está dizendo, a paz esteja com você. Fique de pé para a gente orar. Você vai receber paz hoje. Talvez tu chegou aqui hoje esperando uma resposta de Deus. Você chegou atribulado, indeciso, sem saber o que fazer. Eu quero te dizer que se é de Deus, Ele vai confirmar contigo. Com paz. Em primeiro lugar, com paz. Eu vou estar orando agora para o Senhor tirar todo medo da tua vida, amém? Todo medo. Todo medo. Medo de amar. Medo de ser feliz. Medo de se machucar novamente. Medo de aprender. Medo de conquistar coisas novas. Tantos medos nós temos. E você nunca mais vai esquecer dessa noite. Toda vida que vier um medo, você vai orar ao Senhor e vai dizer, Senhor, eu estou com medo, mas o Senhor é comigo, me dá paz,
Porque eu vou seguir, mesmo com medo. Se o Senhor me confirmar, eu vou seguir. E Deus vai falar contigo. Amém? Feche os olhos. Se você recebe essa palavra e você quer essa oração para você vencer qualquer medo hoje na tua vida, receba esta oração. Receba esta oração.